São duas correntes diferentes, duas interpretações diferentes. Ele interpreta assim, que os nossos jaguares são tarimbados de milhares de anos e que têm condições de entender as coisas e que ele, prevenido, ele vai se defender melhor. Você quer ver quando uma pessoa fala, quando um mestre começa a falar muito em Deus e esquece de falar a palavra Jesus, pode ter certeza que aquela linguagem é a linguagem do Vale das Sombras. Que a atuação, primeiro, eles atuam só com as pessoas mais gabaritadas, mais inteligentes. E segundo, eles atuam de uma maneira assim, sutil. Eles só irradiam um médium, que aquele médium é de minha confiança. O médium, já trabalhei com ele e sei perfeitamente o gabarito e a honestidade desse médium. Mas ele estava ali, deu vazão ao Vale da Sombra, sem saber. E sabe a imagem que ele se fez, né? Sabe a imagem que ele se fez? Então está a esse ponto. E muitas coisas estão sucedendo. E nós estamos, vamos dizer assim, só preocupados com questões pessoais. Mas é exatamente o que eles querem. Nós começamos a ficar, vamos dizer, ficar um com raiva do outro, né? Então, e principalmente, o sistema de emprenhamento pelo ouvido está funcionando muito. Veja bem, essa notícia, de onde partiu? Se eu não fui lá, se ninguém de lá veio aqui, se eu não fiz nada, mais nada nesse sentido, alguém forjou uma notícia. E forjou a notícia como? Atuado por alguém que tinha interesse em derrubar a Tumuxi. Agora, tá uma campanha, porque eu entendo eles. Eu sei das coisas. Não é à toa que eu vivi todos esses anos, a minha vida inteira com esta doutrina, vivendo esta doutrina exclusivamente, dia e noite. Não é à toa que eu vivia ao lado da clarividente e que assimilava as coisas, né, da fonte. Então, está uma onda de derrubada. Mas eu sei que eu, sendo derrubado, pode ter certeza, não tem ninguém com capacidade, com tarimba e com amadurecimento, maturidade, idade para combater esses vales das sombras. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a neutralizar um pouco essa onda, que tem outras coisas que dizem. Por exemplo, a minha afirmação sobre as comunicações. Pelo amor de Deus, é uma coisa se a gente não tiver comunicação com o plano espiritual, como é que a gente vai viver a vida de jaguares, a vida dessa missão, se a gente não se comunicar com os espíritos? Agora, as comunicações são cheias de perigos. Eu compreendo demais os perigos da comunicação. A comunicação tem muitos perigos. Mas para isso foi feito o doutrinador, gente. O doutrinador que foi feito para interpretar as comunicações. Por que Neva criou o doutrinador, então? Para trazer uma fonte de razão para essa corrente. Uma fonte de discernimento. Né? Ela podia ter feito com os Ajanãs Aparás, podia ter feito essa corrente sem ter criado o doutrinador. Mas aí, quem é que tinha que ter certeza, segurança de uma comunicação? Haveria as comunicações, porque sempre houve. Não podia se acabar com comunicação. Seria uma novidade tentar acabar no planeta Terra com as comunicações com o mundo espiritual. Seria uma novidade total, né? Mas isso não se acaba. Sempre houve. Agora tem mil e uma formas de comunicação. A comunicação que você recebe pela sua intuição.
a comunicação que você recebe num desdobramento, a comunicação que você recebe numa psicografia, a comunicação que você recebe numa palavra, uma palavra do médium incorporado, em inúmeras formas. Agora, todas têm os seus perigos, a gente não vê os espíritos, né? Tudo tem como essa comunicação que eu recebi. Quer dizer, um caboclo, inclusive dando o nome dele, que eu não vou mencionar aqui para não identificar o médium, mas um caboclo que tinha todas as credenciais. Entretanto, era um vale das sombras, que eu notei pelo quê? Pelo teor da palavra que ele me disse, pela coisa que ele foi me dizendo, e que entrava em choque. Simplesmente ele jogava muito com a minha inteligência, dizia assim: você não se lembra daquele dia assim, assim? Eu não lembrava de nada, eu fiquei confuso. De vez em quando ele me deixava em choque. Mas você não está lembrado então que você fez isso assim, assim? Mas será que eu fiz isso mesmo? Ele foi me desequilibrando. Não, mas eu não lembrava, eu não tinha feito nada que ele falou, não. Mas ele jogava como se eu tivesse... sentia como culpado de não ter... Olha, era um jogo sujo, um jogo de astúcia, né? Mas então, nós estamos vivendo esse clima, gente. É preciso, então, eu estou falando isso para vocês exatamente porque os cavaleiros, eu nunca falei isso aqui em auditório nenhum, não falei com ninguém assim, só talvez os arcanos, não é? Mas chamando assim com muito menos contundência. Estou falando agora claramente. Porque vocês são os cavaleiros da lança vermelha. Porque vocês têm o clima desobsessivo. Quando vocês invocam o cavaleiro da lança vermelha, invoca uma força poderosa e desobsessiva. É por isso que vocês podem neutralizar essa onda. Não é preciso que você esteja fazendo uma obsessão na hora, fazendo uma obsessão, outra. Não, não é preciso isso. Só com a sua força de cavaleiro da lança vermelha. Só com o pensamento. Vocês pensarem nessas minhas palavras, vocês vão perceber a sua força, a sua energia. A energia do cavaleiro da lança vermelha vai brotar do peito de vocês. Vocês poderão ajudar a neutralizar essas forças. Porque, veja bem, nós estamos vivendo momentos decisivos. Ou a gente combate realmente, ou a gente se arma, ou a gente pega as próprias armas e não pega a espada para voltar contra o próprio peito. O nosso simbolismo é perfeito, aquela espada, que se você não souber manipular, você tem que virar a espada para frente, a ponta para frente, e não contra si mesmo. A gente se mantém, vamos dizer assim, neutro, se mantém assim, distante da coisa, está voltando a espada contra o próprio peito. Não é preciso tomar partido de nada. É preciso tomar partido de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar partido de Pai Seta Branca. Não existe partido aqui. Existem interpretações diferentes de uma corrente que o Tumuxi sonha, porque ele viveu aquele sonho junto com a clarividente, viveu o sonho. O que nos alimentava aqui, nas dificuldades tremendas que nós passamos, dificuldades físicas, dificuldades de toda a natureza, a Neiva com aquela eterna doença dela, sofria dores horríveis, permanentemente, e eu sofria junto com ela. O que nos alimentava era o sonho grandioso de saber que esta corrente um dia ia ser uma mensagem para toda a humanidade. E ela vai ser. Porque não é só o trabalho que nós fazemos, ou como certos amigos meus chamam de arroz com feijão, que é a lei do auxílio, não é só isso. É muito mais. A lei do auxílio para a humanidade inteira.
Porque vocês não tenham dúvida, e podem ter certeza disso, que eu falo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o dia que começarem a acontecer os verdadeiros fenômenos que estão programados, quem não tiver firme no Evangelho, quem não tiver com o pé firme na lei da tolerância, humildade e amor, ele vai rodar. Ele vai rodar, ele não vai resistir. Essas coisas que vão acontecer terríveis e estão próximas. E nosso papel é de justamente socorrer os outros, mas não é socorrer em termos de tirar obsessores, etc. É socorrer a humanidade inteira em termos de uma mensagem de esperança, que daqui a pouco vai despertar um novo dia, vai despertar o amanhecer. Por isso que o vale chama de vale do amanhecer. Então nós temos que, vamos dizer, mobilizar um pouco, cada um de nós, a nossa própria mente, ligar ao nosso eu superior, ligar às nossas energias acumuladas em tantas e tantas encarnações, né? Ligar mais à nossa própria intuição e alimentar o nosso animal aqui embaixo para que ele proceda de acordo com a lei eterna do amanhecer, que as leis do amanhecer não são as leis ritualísticas, não são o livro de leis. Se confunde muito isso. O livro de leis ensina o quê? A fazer corretamente um ritual. Muito bom, muito bacana.